O pronome demonstrativo destacado permite ao leitor concluir que houve uma referência. Aí, quando você coloca aquela noite mudou minha forma de ser, ela é algo que nós chamamos de, na verdade, é um pronome demonstrativo temporal, que se refere a um tempo nesse contexto, apontando um fato já ocorrido. Então, só lembrando vocês, doutores, que o pronome demonstrativo, quando ele for, por exemplo, ele pode ser temporal, quando tem essa relação de tempo. Então, se for um passado distante, é naquele tempo, ok? Se for um passado mais recente, então ele coloca, então, por exemplo, aquela noite, então é uma noite mais recente. Só que se eu falo naquela noite, dá uma ideia de um passado mais distante, certo? Se eu colocar este ano, é algo que acontece daqui para frente, ok? Este ano, o ano ainda vai acontecer. Se eu colocar esse ano, então é um ano que já passou, que é o tempo, que é o passado do esse. Então, os dois S's indicam o esse, combinado? Muito bem. Essa é a função temporal. Existe uma função espacial? Existe, que é aquela que pode indicar a proximidade de um objeto perto do falante, como perto do ouvinte, como longe de ambos. Então, por exemplo, esta garrafa aqui é minha, essa aí é do Júnior e aquela lá é do doutor. Então, a gente coloca dentro do espaço. E pode também ter na verdade, uma questão relacionada ao pronome demonstrativo, que eles podem colocar como cognoscitiva. Cognoscitiva é quando você tem dentro da apresentação em um texto, você vai apresentar alguma coisa. Toda vez que você apresentar a primeira vez a coisa, né, ou a pessoa, então este trabalho tem por finalidade você apresentar o trabalho pela primeira vez. Esse foi feito por meio de pesquisas, então aí você já tem o quê? Uma retomada. Então, essa é a função cognoscitiva. Aqui ele coloca assim: sobre os termos destacados em, pode-se afirmar que possuem. Então, nós vamos olhar dois termos destacados. Esse que é o me e esse que é o lo. Bom, aí nós temos o seguinte: nós temos a colocação pronominal. Aqui nós temos, né, uma palavra atrativa que trouxe o pronome para antes do verbo, ok? Aqui a gente já tem um folhear mais alguma coisa, que provavelmente é uma coisa masculina, o que ele folheou, né? E aí a gente sabe que era o folhear, mais algo que é masculino, o, não tem palavra atrativa antes, é verbo terminado em RSZ, tiro o R e acrescento o L. Aí, logicamente, que vai ficar uma oxítona, que é a última sílaba mais forte, que aqui a gente tem que acentuar, né? Então, folheá-lo, ok? Bom, aqui nós temos a mesma função sintática. O que quer dizer isso? Ambos complementam um verbo, ok? Então, só para me distrair, aquilo que distrai, distrai alguém, então é me distrair, e aquilo que a gente vai folhear algo, ok? Então, os dois têm como função sintática a mesma função,
complementar um verbo, que no caso aqui é um verbo transitivo direto, os dois, ok? Ele pede um complemento, né? Só que eu posso também ter o folhear, eu posso folhear um livro para alguém, né? Eu posso também, né? Pode ter esse caso, mas nesse contexto os dois têm a mesma função sintática, porém a referência pronominal é diferente. O me, ele está ligado à primeira pessoa do discurso, eu, e o lo está ligado à terceira pessoa do singular do discurso, né? Que aí a gente coloca o o como ele, né? Então a gente tem pessoas pronominais diferentes, porém a gente tem a mesma função sintática, que é complementar um verbo, e esse verbo ele pede um complemento, que é um complemento, né, que a gente chama de um objeto direto, completa um verbo, né? A gente sabe disso, porque aqui o lo a gente sabe que vai ser o objeto direto. Se fosse o lhe, a gente sabia que era folhear para alguém. Então, é o complemento do verbo com o uso da preposição, ok? Aí seriam funções sintáticas diferentes. Um é o objeto direto, o outro seria o objeto indireto.